nossa possa ser alcançada pelo Teu amor, protegida e abençoada, Pai. Nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Pode se sentar. Eu vou falar de uma palavra muito conhecida, porém, nós precisamos aprender muito ainda sobre isso. E gostaria de convidar os irmãos a abrir sua Bíblia em Lucas. Lucas, no capítulo 10. Capítulo 10, verso 25, diz assim a palavra do Senhor, a parábola do bom samaritano, bem conhecida. Amém? Acharam aí? Quem não tem, né? Pode ler aqui comigo na frente. Isso. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. Café, não é? Coração, alma, força e entendimento. E ame seu próximo como? Como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu? Certinho, tirou 10 na prova. Sabia tudo, né, de Bíblia. Era um perito da lei, o cara era 10. Direto para o céu, é ou não é? Foi? Continua lendo, né? O que Jesus falou? Você respondeu corretamente. Faça isso e você verá. Então, mas ele, querendo o quê? Justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta a Jesus, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, pegou o homem e abraçou. Foi? Ah, não, o que ele fez? Passou o outro lado da rua. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve amor por ele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. A pergunta de Jesus agora para o homem: qual desses 3 homens você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Quem? Ele respondeu: quem? Aquele que teve misericórdia dele.
respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Agora você vai virar para o seu irmão e vai falar para ele: vá e faça o mesmo. Amém? Acabou a pregação. Entenderam? Amém? Vamos orar então, para que Deus fale o resto. Senhor, nós queremos te louvar nessa noite. Queremos te agradecer pela oportunidade que temos de conhecer a Ti, de conhecer a Tua graça, de conhecer o Teu amor, o Teu favor por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. E esse amor, Deus, em nossos corações, podem também amar aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que necessitam, Senhor, de nossas vidas. E que nessa noite o Teu Espírito Santo fale conosco, fale nos nossos corações, de uma maneira especial. Nós queremos te pedir, Deus, que realmente esse amor possa ser não somente falado, mas praticado por nós. Nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor continue falando conosco nessa noite. O Senhor já falou, tem falado, mas vai continuar falando. Então, abra o nosso coração, para que possamos viver, ó Deus, aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é um culto de missões. Amém? O que é missão? Qual é a nossa missão? De pregar o Evangelho. Amém? Mas como é que a gente faz isso? Amando as pessoas. Aqui a gente vê um homem que conhecia muito a Bíblia, um perito na lei, era um cara que conhecia muito o Antigo Testamento, né, porque o Novo ainda não tinha sido escrito, foi escrito só depois que Jesus foi assunto aos céus, mas esse homem conhecia toda a Bíblia, conhecia muito mesmo. Mas quando ele fez aquela pergunta para Jesus, ele não queria saber a resposta, porque ele já sabia. Ele queria colocar Jesus à prova, para saber o que Jesus ia falar. Só que Jesus é Jesus, né? Ele é o Filho amado de Deus, sabia sua identidade, conhecia profundamente as Escrituras, mas também conhecia profundamente o poder e o amor de Deus, por nós, por toda a humanidade. Então, ele queria provar Jesus, e ele fez essa pergunta, se fala no versículo 25, fala, e perito levantou-se para pôr Jesus à prova, né? Coitado. Mas aí, Jesus perguntou para ele, o que você acha que é a lei? E ele respondeu muito bem, corretamente, é isso mesmo. Mas ainda a gente vê que esse homem, Jesus faça isso, e aí ele querendo se justificar. Por quê? Porque tem muita necessidade. Como é que eu vou amar todo mundo? Como é que eu vou suprir a necessidade de todo mundo? E Jesus então começa a contar a parábola que nós conhecemos do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Então Jesus responde, seu próximo é aquele que está na sua frente e tem necessidade, e que você pode ajudar ele, de verdade, com aquilo que Deus colocou na sua vida. Esse homem tinha um animal para ajudar, esse homem tinha mão para ajudar ele, esse homem tinha dinheiro, esse homem tinha conhecimento, tinha óleo, o que ele tinha na mão, então ele usou para fazer aquilo. Mas para que isso pudesse acontecer, ele precisava ter amor para aquele homem, porque se nós não ajudamos as pessoas nas suas necessidades, com o amor de Deus, com aquilo que Deus colocou na nossa vida, nós não vamos conseguir fazer, nós não vamos fazer corretamente, porque muitas vezes nós não sabemos o que é o amor, né? Achamos que o amor é só passar a mão na cabeça das pessoas, só fazer aquilo que elas querem. Não, é fazer aquilo que realmente elas precisam e necessitam. Mas para que a gente possa fazer isso, primeiro a gente precisa reconhecer o amor, que é Jesus. Então, eu coloquei algumas coisas aqui, né? O amor, ele se importa. O amor, ele se importa. Então,
é isso que Jesus mostrou para aquele homem. Realmente você entende que você falou, você ama a Deus e amar o próximo, você entende isso? Ele queria somente saber a lei e ter um conhecimento. Na verdade, ele achava que conhecia muita coisa, mas na verdade, a palavra de Deus, o que Deus quer para nós, não é o conhecimento daquilo que nós devemos saber sobre Deus e sobre a nossa missão, mas se nós estamos praticando aquilo ou não. Se nós estamos colocando em prática a palavra de Deus. Não adianta eu saber e conhecer a lei e até discutir sobre teologia, porque acho que era isso que o homem queria aqui, né? Vamos discutir, você é mestre, então eu também sou perito na lei. Vamos ver quem é mais inteligente. E aí começou então a colocar Jesus à prova. Coitado, né? Perdeu, porque você vai colocar Jesus à prova. Alguém que ele não somente conhecia, mas que vivia, que estava sendo encarnado a própria palavra. Jesus é a encarnação da palavra de Deus, então ele é a própria palavra. Então estava querendo confrontar aquilo que era, né, soberano, supremo, mas Jesus dá a resposta, devolve para ele. Ah, você sabe que é isso então? Então, vai tu, e chega no final, vai tu, né? Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Você entendeu o que é amar as pessoas? Você entendeu o que o homem tinha que fazer? Então, ele respondeu, aquele que teve misericórdia, aquele que teve amor, aquele que cuidou, porque os outros dois só sabiam, tanto o sacerdote como o levita, eles sabiam, conheciam muito bem a lei, mas não viver a lei não faz nada de nós. O que muda a nossa vida como cristão não é dizer que você é cristão, que eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, eu conheço isso, eu conheço aquilo, porque às vezes a gente conhece muita coisa, mas o que faz a diferença na nossa vida é colocar em prática aquilo que nós conhecemos. Então a nossa ortodoxia, né, tem que ser igual à nossa ortopraxia, ou seja, tudo aquilo que nós conhecemos, nós temos que colocar em prática, nivelar isso na nossa vida. Às vezes nós praticamos muito, mas conhecemos pouco. Às vezes nós conhecemos muito, mas praticamos nada. Então nós precisamos nivelar isso na nossa vida. E nós precisamos então buscar de Deus. É isso, vem de Deus. Então, primeiro, para nós amar o próximo, ele não estava entendendo o que era. Porque na verdade, Jesus é o Filho de Deus. E ali, naquele momento, ele não mostrou nenhum amor por Jesus. Porque é soberba, altivez, né? Achando que é mais do que o outro, isso não mostra nenhum amor pelo outro. A Bíblia diz, né, que nós devemos amar, e o conhecimento, né, às vezes nos ensoberbece. Isso que estava acontecendo com os escribas, com os fariseus da época, com os religiosos da época. Eles conheciam muito, mas na prática, eles não colocavam nada na prática. Então nós precisamos entender que esse homem aqui, ele estava se exaltando a si próprio, estava se achando, mas Jesus coloca ele no lugar dele. Você é um perito na lei, você conhece a lei, então pratica isso que você conhece. Se você sabe que deve amar a Deus, eu estou aqui, por que você não me ama? Então, a partir de mim, olhe para mim e você vai ver. É isso que Jesus fala para nós. Devemos olhar em Jesus, buscar em Jesus, que é a nossa fonte de amor. Amém? A Bíblia fala que Deus nos amou tanto que deu seu Filho. E a Bíblia diz que Deus é amor. A essência de Deus é amor. Ele não ama, Ele é. Então, Ele é a fonte de todo amor. Tudo que nós precisamos. Então, a primeira coisa que vimos aqui é que nós devemos amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus de inteireza. Ele tem que ser o primeiro. Então, Jesus destaca, né, e através da sua palavra, porque depois Jesus lá em Mateus fala sobre isso também, esse mesmo texto, que esse homem usou, porque simplesmente ele usou o que estava escrito na lei. Lá, está lá em Levítico, isso, amar o próximo e amar a Deus. Então, ele sabia isso. Então, Jesus aqui, a palavra de Deus destaca para nós que o primeiro e maior amor, o maior mandamento é amar a Deus. Por que devemos amar a Deus? Porque esse relacionamento que nós temos com Deus vai nos capacitar a amar o próximo. A fonte do amor vem de Deus, não vem de nós. Você não consegue amar, eu não consigo amar as pessoas como Deus ama. Porque o meu amor e o seu amor é limitado. O amor de Deus não. Nós vamos ver alguns versículos que falam sobre isso.
Então, um amor que se importa, um amor que dedica tempo por Deus, um amor que dá atenção, um amor que tem devoção pelo Senhor, que reconhece a importância do Senhor na nossa vida. Nós hoje vivemos muitas vezes separados de Deus. Nós gerenciamos nossa vida, nós vivemos a nossa vida como se Deus não existisse. Nós temos que cuidar das nossas coisas, mas nós estamos aprendendo a realmente entender que existe um Pai que nos ama. Amém? Jesus fala sobre isso. Nós temos um Pai no céu. Ele ensinou você e eu orarmos. Como é que você ora? Pai nosso que está no céu. Você tem um Pai que é um Pai de amor. Mas o que o inimigo fala, e muitas vezes parece que Deus não nos ama, e ele fala, Deus não te ama mesmo, você tem que se virar sozinho. Vê aí, depois que virou crente, agora que acabou o mundo mesmo, né? O negócio pegou para o seu lado, ou, se ele amasse você, deixava fazer o que você quisesse, não é assim? Porque eu não quero, seguir Jesus, porque eu tenho que deixar algumas coisas que eu gosto lá fora. E eu tenho que aproveitar a minha vida. Ou seja, nós estamos pensando em nós mesmos, esquecendo que quando Deus fala para nós não fazermos uma coisa, é porque Ele está nos protegendo daquilo. Ele fala, não matarás. Está protegendo o outro, né? Não mentirás, não mente, não faça falso testemunho, não roube, porque nós estamos, nos nossos relacionamentos, precisamos amar. E quando Ele fala isso, nós não estamos amando de verdade a nós mesmos, nem o outro. Então nós precisamos entender que Deus é a fonte de todo amor, e esse amor que nós temos para dar, para devolver para Ele, para amar o nosso próximo, vem dEle. E esse amor então genuíno transforma nossas atitudes, as nossas ações do nosso dia a dia, demonstrando isso, que Deus é a nossa prioridade. Quando você ama, por isso que o primeiro amor, o primeiro mandamento é semelhante ao outro, porque quando você ama a Deus, você vai amar o próximo, é consequência do amor a Deus, amar o próximo, porque o próprio João diz, se eu digo que amo a Deus, eu não amo o meu próximo, eu sou mentiroso, porque não dá para amar a Deus e não amar o próximo. Não dá para amar a Deus e amar a si próprio e nem amar mais ninguém. Então, nós precisamos entender que toda fonte de amor que nós precisamos está em Deus. E é Ele e nele que nós precisamos buscar esse amor. É nele que nós vamos satisfazer as nossas necessidades. É nele que nós vamos ser amados. Então, nós estamos fazendo alguns cursos, alguns treinamentos com a igreja, levando a igreja a uma cura, uma restauração, né? Nós estamos aqui fazendo 30 semanas, temos o curso de satisfação, uma vida com propósito e assim por diante, tudo para nós sermos curados e restaurados, porque nós estamos perdidos e nós muitas vezes estamos feridos com o nosso relacionamento com Deus, né? Quando acontece alguma coisa difícil, né? Eu perdi, por exemplo, meu irmão, faleceu, orei muito por ele, mas morreu. Eu podia dizer assim, Deus não me ama, porque se Deus me amasse, não tirava o meu irmão. Ou, Deus não me ama, porque se Deus me amasse, não tirava meu pai de mim, porque eu amava muito meu pai. E é natural, porque nós sentirmos falta, chorarmos, entristecermos, é normal. Jesus chorou no enterro de Lázaro, amigo dele. Então, é normal nós sentirmos isso, mas nós culparmos a Deus porque Ele não fez nada. Acontece alguma coisa difícil na nossa vida, aí você diz assim, eu, Senhor, te sirvo, faço isso, eu faço aquilo outro, aí está acontecendo coisa ruim, Deus não me ama. Aí o diabo fala assim, viu, você não é crente? O que adiantou servir seu Deus? Vai falar igual a mulher de Ló, né? De Jó, aliás. Nega seu Deus e morre, né? Abandona tudo. O que adianta você continuar sendo fiel a Deus se você perdeu seus filhos, você perdeu seus bens, você perdeu agora a sua saúde? Por que agora você vai ficando adorando a Deus? Para quê? Aí ele falou, o que ele falou para a mulher? É isso mesmo, vou fazer isso aí. Não vou mais para a igreja, não vou fazer mais nada, larga a mão de Deus mesmo. Foi isso que ele falou? Mulher, você está doida. Ele deu tudo. Se eu estou vivo ainda, é porque Ele me deu. Tudo que eu tinha, os bens materiais Ele me deu, a minha vida Ele deu, a minha saúde Ele me deu, né? Meus filhos Ele me deu. Por que eu vou
vou negá-lo. Então, ele foi colocado à prova, e o nosso amor muitas vezes vai ser colocado à prova. Agora, é preciso nós sermos curados, porque muitos de nós estamos passando aí pelo processo, né, de 30 semanas, meu Deus, tem tanta coisa, tanto trauma na nossa vida. Nós estamos nesse mundo, o mundo é mau. Todas as coisas boas vêm de Deus, as coisas ruins vêm do diabo. Nós vivemos num mundo pecaminoso, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, o espírito que opera no mundo é o espírito de Satanás, matar, roubar e destruir. Nós somos feridos pelas pessoas, nós ferimos também, porque às vezes somos influenciados pela nossa própria carne, pelo próprio diabo. Então, nós estamos vendo esse mundo, e nesse mundo é um mundo mau, podemos dizer assim. Na verdade, é mau o sistema, mas quando nós olhamos em tudo que nós recebemos de Deus, né, Deus tem nos abençoado nesse mundo, nos guardado nesse mundo. Na verdade, você acha que esse mundo é todo mal? Se nós estamos respirando hoje, é porque Deus é bom. Quanto é que você está pagando para respirar aí? Vá lá no hospital, se você precisar de oxigênio lá. Quanto é que é a garrafa de oxigênio? Baratinho, né? Hã? Bem baratinha. Você consegue pagar aí a vida toda? O ar? Nós estamos tendo de graça, então esse é o amor de Deus. Hoje de manhã tinha sol, estava friozinho, né? Sol lindo. Quanto é que você pagou para botar o sol lá? Hã? O que você fez para colocar lá? Deus te deu? De graça. Deus tem nos dado comida. Acho que você já comeu bem hoje, né? Alguns estão com fome ainda. Eu conheço alguns irmãos andando com fome a vida inteira, né? Mas é o amor de Deus por nós. Então Ele nos alimenta, Ele nos sustenta. Mas estamos num sistema debaixo do maligno, estamos feridos. Então, eu não posso amar o outro se eu não for restaurado no meu amor com Deus, com o meu próximo e comigo mesmo. Às vezes nós culpamos a Deus, a gente às vezes culpa a nós mesmos, né? Ah, eu não me amo, não. Então, como é que eu vou amar a outra pessoa se eu não me amo? Como é que você vai amar outra pessoa se você não ama a si mesmo? Então, nós precisamos ser restaurados no nosso amor, no nosso relacionamento, porque amor é um relacionamento. Relacionamento com o nosso Pai, relacionamento com o nosso próximo. Então, nós vamos ser testados nesse relacionamento. Mas eu quero dizer para você, o próximo pode até, né, o outro homem, outra pessoa, ele pode até te ferir, mas Deus nunca vai te ferir. Amém? A não ser que Ele tenha um propósito nisso. Deus nunca vai deixar de nos amar. Mesmo quando às vezes nós nos abandonamos Ele, Ele continua nos amando. A parábola do filho pródigo é um exemplo disso. O filho pediu a herança do pai vivo, porque você sabe que a herança só depois que morre, né? Morreu, aí você separa a herança para cada um. Mas o filho já pediu, antes do pai morrer, pai, me dá a herança aí, metade é minha, então me dá. E o pai deu. Depois o pai deixou ele ir, ele foi embora. O pai deixou. O pai respeitou o livre-arbítrio dele, a vontade dele, ele foi embora. Mas um dia ele caiu em si. Meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu saí da casa do meu pai? Lá tinha tanto amor, lá tinha tudo que eu precisava, tinha carinho, não é só coisas materiais. Tudo que eu precisava tinha na casa do meu pai, mas o que eu estou fazendo aqui? Né, caiu em si, aí ele só ficou pensando não que ia voltar. Ele voltou. Porque muitas vezes a gente fica só pensando, né? Eu vou mudar de vida, eu vou voltar para Deus, eu vou fazer isso. Então não adianta ficar só pensando. Porque ficar só pensando não muda nada. Você tem que tomar atitude com aquilo que Deus falou no seu coração. Como está falando essa noite. Não adianta só saber e achar o que tem que fazer, quando na verdade Deus quer que você faça. E a gente vê que o filho então, ele se levanta, a Bíblia diz, né? Lucas capítulo 15, depois se você quiser ler, um pouquinho mais para frente aí. Ele se levanta e ele volta para a casa do pai. Com vergonha, culpa, sujo. Sabia que não merecia mais nada. Pai, pode me tratar como servo, eu só quero estar aqui e receber desse amor. Mas eu quero estar aqui com o Senhor.
E na hora que ele chegou, o pai não falou assim: seu vagabundo, você gastou tudo, né, meu dinheiro, isso e agora, isso aqui. Não, você vê que o pai abriu os braços e abraçou. Porque alguém que está arrependido e quer voltar, Deus nunca vai rejeitar. Ele vai receber com o braço aberto. Assim somos nós precisamos tomar essa atitude. Deixa a sua vergonha de lado, deixa o seu orgulho de lado, né? Quebra com isso. Porque o que tem nos matado muitas vezes é nosso orgulho, nossa vergonha de reconhecer nossos pecados, de reconhecer nosso erro, de pedir perdão, de restaurar. Então nós precisamos chegar a um ponto na nossa vida que reconhecer que em Deus, na presença de Deus, nós temos tudo que nós precisamos. Podemos errar sim, mas temos que voltar, porque se nós não voltarmos, vamos viver eternamente longe de Deus, e Deus não quer isso. Deus fez de tudo para nos aproximar dEle. A Bíblia diz que Deus nos amou tanto, que Ele deu o seu Filho por nós, abriu o caminho. Tudo aquilo que nós não podemos fazer, Ele fez. Nós não podemos pagar pelo preço dos nossos pecados, Ele pagou. Nós não podemos, nos salvar a nós mesmos, Ele nos salvou. Nós não podemos amar como Ele nos amou. Então, nós temos em Deus toda a prova de alguém que nos ama. Você pode dizer que Deus não te ama. Ele fala assim, Romanos capítulo 5 fala, versículo 8, a minha prova que eu te amo é o meu filho aqui, ó. Rapaz, se eu não te amasse, eu não te mandava meu filho, não. Eu mandava um cachorro, sei lá, qualquer coisa, ou deixava você para o inferno mesmo. Mas aqui está a prova que eu te amo. Então, Deus não precisa provar mais nada para nós. Ele nos ama e ponto final. Mas quando nós começamos a duvidar do amor de Deus, nós nos afastamos. Então, o que Deus quer, é que você se renda a esse amor e aceite esse amor e retribua a Ele com esse amor. Então, colocando Ele em primeiro lugar, esse é o amor genuíno que transforma a nossa vida. Porque quando nós nos encontramos com Deus, a nossa vida, a fonte de todo amor, vai começar a morar em nós. E a partir de nós começamos a amar. E é isso que Deus quer para nós. Então, primeira coisa, amar a Deus de todo o coração. Segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Então, como eu já disse, é importante que esse segundo mandamento aqui é semelhante ao primeiro. E amar de verdade é se importar com as necessidades, as dores e as alegrias dos outros, das pessoas ao meu redor. Agora você está pensando assim: mas se ele está falando de amor, por que ele não me ama? Não é assim? Pastor, você não fez isso para mim, você não fez aquilo para mim. Ei, irmão, eu não sou Jesus. Eu sou um homem também, precisando do seu amor. Nós não estamos aqui para cobrar o amor do outro. Nós estamos aqui para amar, porque quem vai nos amar como nós precisamos é Deus. Porque se eu não tenho recebido de Deus, eu não consigo amar. Agora, é interessante isso, porque muitas vezes eu até senti culpa, assim, porque alguém passou: irmão, pastor, você estava lá no hospital, você não me visitou. Eu falei: irmão, eu nem sabia. Irmão, estava lá em São João, estava lá em Itajaí, eu estava viajando, não deu para vir. Não, porque não perdoo mais, porque o Senhor não fez isso comigo. Eu falei: irmão, seu problema não é comigo, é com Deus. É Ele que é a fonte, é Ele que vai suprir suas necessidades, é Ele que tem todo o poder de restaurar, de cuidar de você. Você pode estar sozinho em qualquer lugar do mundo, você nunca vai estar, se Deus estiver com você. Amém? Porque é aí que vem a fonte do nosso amor. Nós queremos buscar no outro o amor que só Deus pode dar. Irmãos, Deus vai colocar pessoas ao nosso lado, e às vezes Deus vai tirar pessoas do nosso lado, para nós crescermos. Amém? Para nós crescermos, para nós amadurecermos. Imagina, se toda vez tiver alguém do seu lado, quando, você precisar, Deus sempre vai colocar alguém, Deus sempre vai suprir. Às vezes Ele vai deixar que você tenha uma necessidade, como Jó teve, para que ele pudesse entender que a sua maior fonte, a sua maior alegria não seja os 10 filhos que ele tinha, não seja os bens que ele tinha, não seja a vida social que ele tinha, não seja a saúde que ele tinha, mas a fonte que ele precisava ter era Deus.
E ele entendeu isso, porque chegou no final, ele entendeu. Antes eu falava de coisas que não sabia. Quantas vezes nós julgamos os outros? É crente, mas não faz isso para mim. É crente, mas não faz aquilo para mim. É crente, mas não faz aquilo outro. Aí o que a gente está fazendo? Cobrando do outro, que às vezes é tão mais carente do que nós, para nos dar aquilo que nós precisamos. Fala para o seu irmão, o amor que você precisa. Fala para o seu irmão, o amor que você precisa. Aponta para cima. Está em Jesus. Resolve isso aí. Resolve, dependa desse amor. Eu tenho certeza que você nunca vai se frustrar com Deus. Nunca. Mas aí não está dando agora. Ele sabe o que você precisa. Porque com certeza, quando nós necessitamos, Ele sempre vai fazer. Amém? Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi um justo desamparado, disse Davi. Nunca. Se você buscar em Deus, você vai receber dele tudo que você precisa. É Ele que tem que ser a nossa fonte, nosso amor. Porque se você está bravo com Ele, você está perdido. Porque você precisa dele. Nós precisamos entender que é dele que vem a fonte, que precisamos de amor. Então, não busque na outra pessoa o amor que você precisa. Amém? Você não vai conseguir ser feliz na vida do seu esposo, né? da sua esposa. Você não vai conseguir ser feliz na vida do seu filho. Não vai. Essas pessoas, né? Por mais amorosos, seu pai, sua mãe, por mais amorosos que sejam, eles são limitados, porque são humanos, como eu e você somos. Nós somos humanos. Nós não podemos suprir a carência da outra pessoa, a necessidade toda daquela pessoa. Nós podemos amar, nós podemos ajudar, mas nós temos limites. Amém? Limite de tempo, de espaço, limite às vezes, né, de nós às vezes. Então, eu quero levar para você que você precisa então ser e reconhecer o amor de Deus na sua vida. Quanto Deus te ama. E você buscar nele esse amor. Amém? Quando você está triste, dobre o seu joelho, Ele vai te consolar. A Bíblia diz que Deus enviou o Consolador para nos consolar no momento de tristeza. Ele vai suprir nossas necessidades, Ele vai nos abraçar, pode ter certeza. Ele vai, às vezes, usar outras pessoas com certeza, porque é isso que é a família, vai usar um ou outro, mas não fique cobrando do outro aquilo que só Deus pode dar. Amém? E às vezes nós colocamos algumas figuras, né, na nossa vida, algumas pessoas na nossa vida como o salvador da pátria. Ei, eu não sou o salvador da pátria, viu? Eu não morri por você. Quem morreu por você foi Jesus. Quem te ama de verdade é Jesus, né? De verdade, com toda a sua plenitude, e pode fazer tudo aquilo que você precisa. Então, busque esse relacionamento com Ele, conserte esse relacionamento com Ele. Nos 30 semanas nós estamos falando sobre isso, nossa cura dos nossos relacionamentos com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Então, tudo vai começar na fonte, que é Jesus. Amém? É Ele. O problema não é os outros, o problema é, né, eu com Deus, é eu com o próximo, sou eu comigo mesmo. Então nós precisamos curar isso, restaurar isso. Isso vai fazer a nossa vida cristã uma vida sadia, uma vida alegre, porque você não vai ficar agora mendigando amor. Você já viu pessoas que mendigam amor, né? Meu Deus, estou precisando de amor. Aí quando vê que você ninguém olha para você, você se joga no chão, esperneia, né? Aí vai lá e abraça, né? Não é assim? Não é assim que a gente faz? Igual criança? Tem alguns maridos, quando precisam de amor, aí vamos para a cama, ficar doente. Aí a mulher vem e cuida dele. Meu Deus, como é bom ficar doente a vida inteira. Não é? Brincadeira à parte, né? Mas nós muitas vezes ficamos mendigando o amor do outro. É verdade que nós precisamos ser amados. Nós somos seres relacionais e esse amor é tudo que nós buscamos. Então, agora, não busque do outro aquilo que Deus pode dar para você. Não espere demais, né? Então você fica desiludido. Estou desiludido com o irmão. Eu estou frustrado com aquele, porque você está esperando aquela pessoa aquilo que ela não pode dar. Agora, com Deus, a gente nunca vai ficar decepcionado. Amém? Ele pode até demorar em fazer aquilo que a gente precisa ou quer que Ele faça, mas Ele sempre vai fazer. Amém? Está entendendo? Está difícil? Não. É só praticar, né? Difícil. Mas vamos continuar aí. Então,
Jesus, então, amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, amar a si mesmo e agora amar o próximo. Então, viver o amor de uma forma prática, de uma forma sacrificial. É difícil amar as pessoas, é ou não é? Não é? Mas quando você ama, você paga o preço, é ou não é? É o filho, né? O filho ficou doente, aí você fica acordado a noite toda, é ou não é? Porque você ama o filho. Então é mais ou menos assim, que a gente possa entender o que é um sacrifício, de muitas vezes, amar a outra pessoa. Então, o verdadeiro amor, ele não fica apenas no sentimento, mas ele se manifesta em ações concretas. Amar a Deus e ao próximo exige esforço, exige sacrifício, exige dedicação diária. Então, o amor que se importa é aquele que busca fazer a diferença na vida das pessoas, demonstrando o amor de Cristo de forma prática e constante. Então, como disse lá em João capítulo 1, 1 João capítulo 3, versículo 18, diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, amar as pessoas por ações. Então, Deus nos chamou para amarmos as pessoas. Amém? Deus nos chamou, eu e você, para nós amarmos. E eu quero ler mais alguns textos aqui, para a gente entender. Jesus exemplificou isso na sua própria vida, como eu já disse, né? Então, de dar a sua vida pelos seus amigos. João capítulo 15, versículo 13, João 15, 13. Então, ele mostra, então, o verdadeiro amor. Esse verdadeiro amor é um amor sacrificial. Então, o eu tem que morrer. Aí é onde entra a dificuldade de nós amarmos as pessoas. O eu tem que morrer. Eu tinha sonho de estar lá na praia, brincando, né? Fui criado lá. Falei outro dia, né? Mas esse é meu sonho. Mas não é o sonho de Deus para mim. Ele me dá de vez em quando, né? Poder ir. Mas eu podia estar com a minha mãe, né? Sozinha. A velhinha baixinha lá, né? Desse tamanho, 1,5 m. Podia estar com ela, né? Sente saudade. Mas isso é o eu. Agora, se eu tenho que amar e tenho um propósito na minha vida, Ele vai me dar as pessoas que precisam ser amadas, com aquilo que Deus derramou sobre a minha vida. Então, se Deus derramou sobre a minha vida um propósito, eu tenho que viver esse propósito. Agora, muitas vezes nós queremos cumprir o propósito de Deus, mas nós não queremos sacrificar nada. Pode ter certeza. Tudo aquilo que não tem sacrifício, não tem amor. Você pode ver isso. Você precisa, e nós precisamos. É aí que muitas vezes há um embate na nossa vida, nos nossos relacionamentos com as outras pessoas. Então, o eu tem que morrer, o orgulho tem que morrer aquilo que você sabe, tem que morrer às vezes a sua razão, né? Então, tem que morrer muitas vezes. Para quê? Para que você possa amar aquela pessoa que ela precisa amar. E tem que morrer muita coisa. E eu quero ler alguns textos aqui na palavra de Deus, para mostrar o que Deus quer de nós, não somente aqui nesse texto, mas em outros textos, porque se você buscar na palavra de Deus sobre o amor, tudo fala sobre isso, tá bom? Então eu vou ler alguns textos, tem muita coisa, mas eu quero ler alguns. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Diz assim: toda lei se resume, quantos mandamentos? Um só. Qual é? Amém? Aí você vai pegar a Bíblia todinha. Tem muita coisa aqui, não tem? Só tem um mandamento aqui dentro. Tudo se resume em uma coisa só. Um mandamento só. Amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Isso é o que Deus quer de nós. Ainda, eu quero ler outro texto, deixa eu ver aqui. É muito texto. Romanos 13, 8. Romanos
capítulo 13, versículo 8. Não devam nada a ninguém. Mas só uma coisa você deve, que é, a não ser amor por quem? Por você mesmo. Hã? O amor uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. A gente tem tanta lei, né? Quando a gente se converte, meu Deus, a lei do dízimo, lei de vir na igreja, lei disso, lei daquilo, né? Mas a lei suprema e maior na nossa vida é essa. Se você amar o próximo, você vai cumprir todas as outras leis. Tudo que Deus quer de nós se cumpre e culmina nesse amor. E Ele vai continuar falando. Então, o que nós devemos uns para os outros é amor. Você não pode dever mais nada, viu? Você não pode dever, né, na loja, você não pode dever as coisas que você pegou emprestado, devolve, né? Você não pode dever nada. Você precisa só dever o amor. Esse é a nossa dívida, uns para com os outros. Amar o nosso próximo. E aí ele vai falar, ele vai colocar o resumo da lei, porque usando aqui os 10 mandamentos, pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo, porque o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei, amém? Então, quem ama não mata, quem ama não adultera, né? Não é avarento, não furta, não cobiça, e assim por diante. Então, ou seja, nós precisamos entender, porque se amarmos de verdade, nós vamos cumprir a lei de Deus. E é isso que nós precisamos aprender, amar as outras pessoas, mas esse amor é sacrificial, esse amor precisa morrer. Então, como é que é o amor sincero? Aí vai no capítulo 12, versículo 9. O amor deve ser de verdade. Como é que você sabe que alguém ama de verdade? Quando ele odeia o que é mal, quando ele se apega o que é bom, quando ele dedica aos outros com amor fraternal, quando ele prefere dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Aqui o apóstolo Paulo está descrevendo como é que é um amor sincero, amém? Aí o que é amar o meu próximo? Está explicando aqui. Não se apegar ao mal, não fazer o mal para o outro, se dedicar ao outro mais do que a si próprio, preferir dar honra aos outros mais do que a si mesmo, nunca falte o zelo, seja fervoroso no espírito, sirvam ao Senhor, alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, perseverem na oração, compartilhe o que vocês têm, não o que você não tem, o que você tem com os santos em suas necessidades, pratique a hospitalidade, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoem, alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram, tenha uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribua ninguém mal por mal, procure fazer o que é correto aos olhos de todos, e aí vai, amém? Não se vingue e vá embora, isso é amar. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a personificação do amor. Quando Jesus estava aqui, Ele amou de verdade, muitas vezes, e várias vezes, de várias maneiras Ele amou, até mesmo quando Ele açoitou aqueles homens, né, os vendilhões do templo, né? Aqui não foi ensinado, acho que a próxima alta de Páscoa a gente vai pegar aquele chicote e dar-lhe na turma. Brincadeira. Por que Jesus fez aquilo? Meu Deus, agora Jesus bateu no cara e Jesus não pecou, né? Jesus bateu na turma lá, não sei se pegou chicote neles, mas ele derrubou todas aquelas mesas de cambista, aquela coisa lá. Por quê?
Ali era a casa de oração para todos os povos, não só para aquele. Ele estava fazendo ali, aquele lugar ali, um lugar de comércio. Não um lugar de amor, um lugar de buscar Deus, mas um lugar de benefício próprio, usando da religião para ganhar dinheiro. Não é assim? Então, eles estavam lá, se enriquecendo, buscando a si próprio, e Jesus acabou com aquilo, porque aquilo não é amor. Aquilo não é amar o próximo, aquilo é amar a si mesmo, aquilo é buscar benefício em cima do outro. Pior coisa que nós vemos de um ser humano é ele, usar outra pessoa para benefício próprio. Isso é pecado. Isso não é amor. O amor faz o contrário. O amor abençoa mesmo não querendo receber nada de volta. O amor é isso. Então nós temos que aprender a viver isso na prática. E isso é um processo constante na nossa vida. Cada dia, nós temos que aprender com Jesus. Cada dia nós temos que renunciar ao nosso eu, à nossa vontade, para que Ele possa fazer sua vontade em nossa vida através de nós. Então, falando sobre missões, é muito interessante, porque missões é a boa nova, boa notícia, que nós íamos para o inferno. Nós não sabíamos, né? Ninguém sabia aqui que ia para o inferno, todo mundo pensava que ia para o céu, não é? Na outra religião que você estava, eu pensava que ia para o céu. Eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço isso, né? Eu faço o que eu posso, sabe como é que é, né? Mas também fazia muita coisa errada. E aí, alguém falou para mim, se você não entrar pela porta, você não chega lá. Eu falei, que porta? Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Ninguém chega ao Pai através de Jesus. Jesus é a porta para nós entrarmos na presença de Deus, para nós sermos salvos, para nós sermos transformados. O caminho é Jesus. Por quê? Porque eu não posso pagar pelos meus pecados, Ele pagou por mim, então eu preciso de um substituto, e Ele é o meu substituto perfeito, que morreu por mim, então o caminho é Jesus. E quando eu vou através de Jesus, eu chego no Pai, eu chego no céu. É isso que Jesus falou, nos ensinou. Mas eu não sabia, e como muitas pessoas não sabem, estão enganadas, acham que, fazendo alguma coisinha boa, tentam pagar pelo pecado, mas não funciona, precisa de Jesus. Então, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz: aqueles que creem não perecem, mas têm a vida eterna. Eu posso ir para o céu através de Jesus. Então, agora eu sei dessa notícia e eu guardo para mim. Eu vou para o céu, aleluia, glória a Deus, eu estou no céu. Uhul. Tem alguém do meu lado, lá dentro da minha casa, está indo para o inferno. Lá no meu trabalho, alguém está indo para o inferno. Meu lado está indo para o inferno, não sabe. Ele acha que vai para o céu. E você vai ter que falar a verdade para ele. Você vai ter que orar por ele. Você tem que pagar um preço de oração. Nós falamos aqui, a Silvana falou, nós oramos mais ou menos 26 anos pelo meu sogro para se converter. 26 anos. Um ano antes de morrer, ele se converteu. Aleluia, está no céu. Agora imagina. Se eu não tivesse pagado, não que a gente vai pagar porque é uma decisão da pessoa, nem todos aceitam, infelizmente, mas eu tenho a responsabilidade de amar aquela pessoa, de falar para ela, mas não somente falar assim, aceita Jesus, vai para o céu. Eu preciso mostrar para ela o amor de Jesus, porque muitas vezes as pessoas não vão conseguir ler a Bíblia, e meu sogro não lia, era analfabeto. Ele não lia a Bíblia, ele não conseguia ler. O que eu fiz? Na época saiu um CD, saiu um CD da Bíblia. Então, quem não sabia ler, botava aquele CDzinho e ficava vendo a Bíblia. A Bíblia todinha, tem aí aquele que morreu outro dia, o Cid Moreira, aquela voz grossa, bonita, falando da Bíblia. Bonito demais, você já ouviu? Não sei se você já ouviu, E aí nós damos para ele de presente. E ele ficava lá ouvindo. Mas ele não tinha se convertido, mas estava ouvindo. Nós demonstrávamos isso através do amor. Quando ele precisava ser amado, ele era bravo demais, E a gente fazia coisa boa para ele. Às vezes eu falava assim, meu sogro, dá vontade de pegar no pescoço dele. Mas, eu amava ele. Quando ele estava lá na clínica, e ele queria vir para casa, eu fui lá e falei assim, senhor, vai dar uma voltinha em casa. Bem debilitado, botamos dentro do carro, levamos em casa, passamos o dia inteiro com a família, veio de volta. Então, aí, olhando para nós, ele vai dizer assim,
Deus me ama. Porque tem pessoas que estão ao meu lado, estão me amando. Então, nós mostramos o amor de Jesus através da nossa vida, e quanto mais nós conseguimos amar as pessoas, mais elas vão ver o amor de Jesus na nossa vida, e vão dizer assim: eu quero esse cara, esse Deus que mudou a sua vida. Porque se fosse antes, meu Deus, né? Batia em todo mundo, brigava com todo mundo, só pensava em mim mesmo, e aquela coisa toda. Mas quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, quando nós somos transformados por esse amor e começamos a amar a vida das pessoas, nós demonstramos o amor de Deus, e aí é onde que Deus se agrada. E nós como igreja, nós como filhos amados de Deus, nós como família de Deus, nós precisamos amar as pessoas de verdade. Amar de verdade, perder a vergonha, perder a timidez, né? Perder a preguiça, perder o amor próprio, porque muitas vezes nossas orações é só parar para nós: Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo, Pai, Senhor, não me dá, ai, não sei o quê. Aí murmura, reclama, machuca os outros, fere todo mundo, faz um monte de coisa, aí Deus não liga para mim. É você que não está ligando para Ele, você que não está conectado com Deus. Nós precisamos chegar até Ele. Nós precisamos nos curvar diante desse amor. Se nós não temos amado as pessoas, o que está causando isso na nossa vida? Se nós temos visto as pessoas morrerem do nosso lado e nós não falamos de Jesus, não pense que o pastor vai visitar os parentes e tudo que você tem. Não pense que um homem só vai fazer tudo. Deus te salvou para você ser luz dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, lá onde você está. É lá que você vai mostrar que Jesus mudou a sua vida. Dentro da sua família, como marido, como pai, como filho, lá dentro da sua casa, educando seus filhos no caminho do Senhor, amando esses filhos, levando eles para Jesus, porque primeiro o amor tem que estar em nós. Ame o Senhor teu Deus de todo o coração, e aí você vai amar o próximo. Então, se eu não amo a Deus, muitos fazem assim: vamos lá, vai na igreja, vai meu filho, você precisa ir na igreja. Vai, fulano, você precisa ir na igreja. Não, coitado. Ele vai seguir teu exemplo, ele vai seguir teus passos. Você chega em casa e começa a falar mal da igreja, começa a falar mal dos irmãos. Ih, lá na igreja só tem falso. Ih, lá na igreja não sei o quê. Que filho vai querer ir para a igreja? Você gosta de um lugar onde todo mundo é falso? Onde todo mundo não ama, ou todo mundo é não sei o quê? Não vai, não vai não. Não adianta você falar que Jesus isso, Jesus aquilo, porque Jesus é prática, é conhecimento, mas é prática. Não adianta eu falar uma coisa, não viver aquilo. Cada dia nós temos que, reconhecer que nós precisamos amar mais. Nós falhamos porque somos limitados. Mas nossa dependência tem que estar em Jesus, em Deus. Quem sabe nessa noite você veio aqui e precisa mudar de vida. Faz igual o filho pródigo, levanta, você sabe que tem que mudar, levanta e muda. Não deixa para depois, porque você está deixando de amar. E quanto mais tempo a gente leva para fazer isso, mais demora para acontecer as coisas. Mais demora para mudar tudo na nossa vida. Então Deus está nos chamando para amar as pessoas. Mas primeiro ame o seu próximo, aquele que está dentro da sua casa. Aquele que está no seu lado. Você não adianta ganhar o mundo inteiro se você perder a sua casa. Esse é o mandamento para nós que somos pastores. Não adianta eu ganhar um monte de gente lá fora, ganhar a igreja inteira lá, Nazareno, e os meus filhos tudo lá no mundo. Não adianta, a minha esposa no mundo. Eu tenho que salvar primeiro a minha casa. E não é o pastor que vai fazer isso. Ele vai te ajudar, ele vai te treinar, ele vai te ensinar, ele vai te mostrar a Bíblia, ele vai amar você, ele vai orar por você, ele vai te ajudar naquilo que ele pode. Mas é você que tem esse papel, essa responsabilidade. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Não vai dizer assim: o pastor não visitou, então é por isso que eu não vou lá. O pastor, eu estou passando por isso, porque o pastor... Irmão, é Jesus. Amém? Eu vou ajudar, pode ter certeza, pode contar comigo, só chamar que eu vou. Agora, não dependa de mim, não dependa dos outros, dependa de Deus, e aí, através de Deus, você vai conseguir fazer a obra dele. Então, nós precisamos quebrar muitos paradigmas, muitas mentiras na nossa cabeça, e é isso que Jesus mostrou para aquele homem, aquele perito na lei. O cara era fera, perito é perito, sabe como é que é? Abrir o Antigo Testamento e falar de código salteado, escrever o nome de Deus, aquele nome diferente, aquela coisa toda, saber o verbo grego, hebraico, ele sabia, isso aqui é assim, isso aqui, não, era hebraico na época, aramaico, não sei o quê. Então, não adianta saber isso. Cara, para que você saber toda a Bíblia?
Ama o seu próximo, você sabe que tem que fazer isso. Então vai e ama. Aí, o cara está precisando aqui, não é para você passar para o outro lado, sabendo que você tem condições, você tem tudo, recurso na sua mão, para você fazer o que tem que fazer. Deus te deu e você usa aquilo para você mesmo. Ah, não vou gastar com o dinheiro com o cara, não. Eu trabalhei, é meu dinheiro. Eu preciso. Então leva tudo quando morre. Quando você morrer, leva o trem tudo. Quero ver você levar alguma coisa. O que Deus colocou na nossa mão é para nos abençoar e abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Porque não serve para nada, irmãos, nós guardarmos. Vai apodrecer, vai virar outra coisa. Então, nós precisamos amar. Amar com aquilo que Deus colocou na nossa mão, aquilo que Deus colocou em nós. Deus nunca vai cobrar de nós aquilo que Ele não nos deu. Amém? Você nunca vai ser cobrado, você devia ter ajudado aquele... Mas, por exemplo, eu não tenho dom de mexer com enfermagem, de medicina. Isso aí, para mim, eu corro 3 dias, né? Eu vou no hospital com os olhos fechados, oro e saio. Eu não tenho. Se eu ver muito sangue, eu desmaio. Então, não sei, Deus me criou assim, né? Meio... Mas eu já tive que socorrer o Pietro, né? Cheio de sangue. Aí, claro, deu coragem. Mas não, na hora de dar a ponta, eu vazei fora. Deixa a mãe cuidando dele, que o guri estava dando ponto no rosto, né? Falei, ixi, meu Deus do céu. Nasceu a Pâmela, eu estava lá, né? Olhando assim, aí comecei a ficar meio branco, aí a médica falou assim, não, vai lá fora. Respirei um arzinho puro. Aí eu falei, aí depois voltei, né? Eu fiquei assim, né? Torcendo para que o negócio desse certo. Aí quando chegou o Pietro, filho, quem me fez entrar naquele hospital, naquele quarto lá, eu Silvana, desculpa aí, eu vou orar por você lá, fiquei orando, você vai sozinha, a médica é contigo, Deus está contigo, amém. Aí você vai cobrar, pastor, não ama a esposa, se ele amasse, ele estava lá com a esposa. Eu falei, irmão, aí você está pedindo aquilo que eu não tenho. E Deus não vai cobrar isso de mim, amém? Isso não é pecado, porque é uma coisa que é em mim, uma coisa que... Então, eu não vou trabalhar no SAMU, não vou trabalhar no hospital, não vou ser médico, não vou nem estudar para isso, né? Eu estudo um monte de coisa, mas essa coisa... Porque não é o meu dom, irmão. Então, Deus não vai cobrar de mim aquilo que eu não posso fazer, mas aquilo que eu posso fazer, aquilo que tem na minha mão, e aquilo que Ele me deu, aí Ele vai cobrar. E é isso que Deus vai cobrar de cada um de nós. Então, nós vamos comparecer diante de Deus e prestar conta das nossas obras. Se nós fizermos aquilo por amor. Então, porque não adianta eu fazer alguma coisa se não tiver amor. Não adianta eu pregar aqui se não estiver amando vocês. Porque eu posso usar o púlpito aqui para mim mesmo, né? Olha como é bom, olha que é isso, olha, né, que eu canto demais, olha como é aquilo. Não estou aqui para isso não. Graças a Deus já estou curado. Né? Eu estou falando aqui porque Deus colocou essa capacidade em mim, né? A Carol queria falar aqui, mas ela disse, não, pastor. Ela queria falar, mas não tem coragem. Eu falei, você vai chegar lá. Ontem ela falou bastante lá, né? Mas hoje ela viu muita gente. Então, mas eu já tenho dom para falar. Então, Deus vai cobrar de mim isso que Deus me deu. Então, nós precisamos entender isso. E quando você quer amar, você não importa, não tem sacrifício para você fazer. Então, quando eu comecei a pregar, eu não era meu campo, não. Eu nem conseguia falar direito. Eu tinha um trauma, né, de professora, né, que eu já contei no 30, né? Então, não conseguia falar em público. Mas Deus me curou para me falar. Então, né, se Ele é aquele que dá a boca, Ele vai fazer falar. Quando Ele nos chama, nos capacita, Ele coloca em nós os dons para nós podermos ministrar na vida das pessoas. E são dons sobrenaturais, espirituais. Então, se eu estou falando hoje aqui, é milagre, tá bom? Então, milagre, tudo é milagre, né? Mas falar aqui na frente era pior do que a Carol 10 vezes. Então, é assim mesmo. Mas Deus faz isso, coloca em nós para nós falarmos. Então, tudo que nós temos, podemos ministrar no coração das pessoas. Então, a derramar sobre a vida das pessoas, a gente está aprendendo muito isso. Então, derrame sobre a vida dos outros aquilo que Deus colocou na sua mão. E quanto mais você vai fazer isso, mais Deus vai te dar. Se for abençoar financeiramente, Deus vai te dar recurso, vai te dar sabedoria. Se for para fazer qualquer coisa, alguma necessidade que você consegue suprir da outra pessoa, Deus vai te dar. É só você amar de verdade. E quando você ama, você faz. Então, é isso que Deus, né, tem ministrado muito no meu coração nesses dias. Nós devemos entender isso. Eu quero ler ainda um texto de Efésios, capítulo 3, versículo 14. Efésios 3, 14. O apóstolo Paulo faz uma oração.
E essa tem sido a minha oração também. Pelas pessoas, por todos. O apóstolo Paulo orando pelos Éfesos, né, lá, que era o pastor Timóteo dessa igreja. E ele orava assim: por essa razão, capítulo 13 de Efésios 14, por essa razão eu me coloco de joelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, né, a família de Deus, nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com o seu poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro também para que, estando, o quê? Arraigados, alicerçados em amor, amém? Arraigados, sabe que é a raiz, né? A raiz da árvore, a gente vai arrancar aquelas árvores grandes, tem aquela raiz lá embora, dá muito trabalho, lá no seminário arrancamos muita raiz lá. Então, meu Deus, quanto mais enraizado, mais difícil. Então, nós precisamos estar enraizados em Jesus, no amor de Jesus, alicerçados nesse amor. Vocês possam, aí para quê? Para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o quê? O amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, o apóstolo Paulo faz uma oração, e essa deve ser a oração, cada um de nós, para que a gente possa cada vez mais conhecer o amor de Deus, o amor de Jesus, viver esse amor, não sabendo só conhecer, mas viver, arraigados, vivendo essa profundidade, nesse relacionamento com o Pai, esse relacionamento consigo mesmo, esse relacionamento com o próximo. Nós precisamos cada vez mais desse amor, e isso tem que ser uma busca contínua, uma entrega contínua, cada dia para nós, na nossa vida. Essa é a oração, esse é o desejo de Deus para nós, para mim e para você. E para nós terminarmos, eu quero ler em Apocalipse capítulo 2, está vendo? Para quem é essa carta aí? Capítulo 2, de Apocalipse, é uma carta, são 7 cartas. Essa carta é para quem? Para a mesma carta que eu tinha escrevido. Agora estava essa igreja lá na frente. Eu quero ler só o versículo 4 e 5, diz assim: contra você, porém, eu tenho isso. Você é muito bom, tudo que você faz, demais da conta. Mas eu tenho uma coisa para você. Você, o que diz aí? Abandonou seu primeiro amor. Você é um crente muito bom, você vai ver aí. Conheço as suas obras, sei do seu trabalho, sei da sua perseverança, sei de tudo, que não tolera homem mau, conhece muito a Bíblia, reprova aqueles que são impostores, sei o sofrimento sendo passado pelo meu nome, mas você tem um problema, e esse problema é, abandonou seu primeiro amor. Não, pastor, sou crente em casa. Pode deixar. Eu cuido de mim mesmo, eu oro bastante. Volta. Diz aí, você abandonou o amor por mim. Não adianta nós fazemos tudo certinho, como, né, no figurino. Aquele perito da lei sabia fazer tudo certinho. Pode ter certeza que ele sabia orar no templo, ele sabia dar o dízimo, ele ia para a igreja, ele fazia tudo certinho. Ele era perito na lei, o cara era fera. Só que ele passava de largo quando as pessoas precisavam. Só que ele não vivia aquilo que ele falava. E é isso que Jesus estava falando para a igreja de Éfeso. Arrependa-se e pratique, e volte, né, a praticar as boas obras que você praticava no princípio. Como é que eu sei que eu estou amando a Deus? Quando eu continuo amando. Amém? Quando eu
continuo perdoando as pessoas, quando eu continuo dando às pessoas aquilo que elas precisam, que elas necessitam. Quando é que eu sei que eu amo? Quando eu continuo com Deus no meu coração, continuo amando. E quando esse amor seca, eu tenho que voltar sempre na fonte, porque alguma coisa fechou o caninho, né? Hoje aprendemos, né? O caninho fechou, perdeu a conexão. Volta, se arrependa, porque senão, lá para frente, Deus vai cobrar da nossa vida. Aquilo que Ele colocou na sua vida, Ele vai cobrar, porque Ele te colocou como uma pessoa com dons, com talento, dentro de uma família, dentro de um trabalho, dentro de uma situação, num lugar onde ninguém mais pode estar, só você pode estar. Ele vai querer, Ele tem buscado você, para você amar através dele as vidas das pessoas. Então, volta para esse primeiro amor, se arrepende, tenha como filho pródigo, caia em si, né? Reconheça que você não está amando como precisa, reconheça que você está falhando, reconheça que você perdeu a conexão, reconheça isso. Quem está falando isso não sou eu, é a palavra de Deus. Então Deus nos chama para buscarmos nele esse amor, buscarmos nele, recebermos dele e voltar a esse primeiro amor. Amor é o próprio Deus, voltar a esse relacionamento com ele, e a partir dele você vai fazer, amém? A partir de Jesus, você vai amar a pessoa tanto, que você vai ter coragem para falar dela de Jesus, você vai ter coragem para colocar a mão na cabeça dela e orar por ela, você vai ter coragem para dizer não quando é errado, você vai ter coragem de se posicionar como pai, como marido, como filho, e assim por diante. Então Deus, em nome de Jesus, essa é a oração, né, do apóstolo Paulo, e esse é o desejo de Deus para nós. E eu quero o último versículo agora mesmo, não dá para falar em amor sem esse texto. Qual o texto? 1 Coríntios 13, amém? Antes do 13, versículo 1, aí no finalzinho, 12, 30, né? Mas já está entrando no outro. Passa agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Amém? Que caminho é esse? Qual é o caminho mais alto? Qual é o maior mandamento? Qual é o resumo de todas as coisas? O amor. Amém? O caminho, mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. É muito bom conhecermos, né, tudo mais a Deus e tudo mais a palavra de Deus, e sermos abraçados e tudo mais, receber de Deus esse amor, mas o caminho mais excelente é o caminho do amor. Não adianta eu falar a língua dos homens, a língua dos anjos, nem ainda ter o dom de profecia, de falar, de profetizar, de mistérios, tem todo o conhecimento, também, né, tem fé para remover montanha, para ver vidas sendo transformadas. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê tudo aos pobres, se eu não amar de verdade, ou entregar meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, não adianta nada. Então nós, como cristãos, não adianta você saber tudo. Não adianta. Não adianta você vir para a igreja, fazer coisas, eu dou dízimo, eu faço isso. Isso é o mínimo. O que nós temos que fazer, por que nós fazemos o que fizemos? Porque nós amamos, amém? Porque Deus vai nos julgar aquele dia, não as nossas obras, mas as nossas intenções, porque nós fizemos. Se eu venho na igreja para dizer, estou aqui, viu, pastor? Não adianta nada. Se eu oro, eu estou orando alto, viu como eu oro, bonita? Não adianta nada. Não adianta se eu falar um monte de coisa aqui para você, né? Falar muito bonito, se não tiver amor, tudo isso vai ser julgado. Então Deus vai olhar para o nosso coração. Agora eu quero que você feche seus olhos, se você puder, claro, por gentileza, sem ofender ninguém. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Feche seus olhos aí. Deus falou com você nessa noite, como tem falado comigo nesses dias. Porque nós não amamos mais. E aí é onde que nós precisamos. É porque
ou nós nunca conectamos com Deus, ou nós estamos desconectados, se já conectamos um dia. E nessa noite eu quero fazer um convite para você. Eu não estou falando para você mudar de religião, só estou falando que Deus manda falar com você. Reconcilie-se com Deus nessa noite. Eu não sei como é que está a sua vida. Quem sabe você está passando um momento difícil. Aí você está falando assim, esse pastor está falando aí, é muito bonito. Mas já vi falar tão mal de pastor e de igreja, e de isso, daquilo, e de crente. Ainda que todos falharam com você, posso declarar para você, tem alguém que nunca vai falhar com você. Deus nunca se esqueceu de você, Deus nunca te abandonou. Nunca. Antes de você nascer, Ele já te amava, Ele te criou no ventre da sua mãe. Tudo que você já passou, não foi culpa dele. Esse mundo mau que vivemos, onde pessoas más, que machucam ao outro, que estão feridas, que estão entristecidas, que estão afastadas de Deus, elas não conseguem amar de verdade. Nessa noite eu quero convidar você a tomar uma posição, abrir seu coração para Deus e convidar esse amor a entrar em você. Fala para Ele, Jesus, entra na minha vida, Tu és o amor que eu preciso. Eu quero encontrar em Ti, eu quero receber de Ti, Ele está aqui para te dar. A Bíblia diz que Ele derrama no nosso coração o amor através do Seu Espírito. E nessa noite, em nome de Jesus, se você ainda não aceitou esse amor no seu coração, se você ainda não aceitou essa pessoa no seu coração, Jesus, e você quer ter um relacionamento com Ele nessa noite, peça perdão dos seus pecados. Reconheça que você não consegue andar sozinho, que você não consegue amar, se você não consegue ser feliz, se você não consegue nada, na verdade, útil, se não for Jesus. Então, eu quero convidar você nessa noite, abra seu coração e fala, Jesus, entra na minha vida. Eu te recebo no meu coração, como meu Senhor, como meu Salvador. Esse amor vai transformar sua vida de dentro para fora. Abra seu coração para Ele, se renda a Ele nessa noite, em nome de Jesus. Se você quer fazer isso, dê um sinal com a sua mão onde você está aí, assim, eu quero. Levanta a sua mão, eu quero, eu preciso de Ti, Jesus. O segundo apelo, amém, pode baixar sua mão. O segundo apelo que eu quero fazer nessa noite, é você que já fez essa atitude, já teve, conhece Jesus, mas você perdeu esse primeiro amor, perdeu. Faça igual o filho pródigo, estava na casa do pai, saiu. Reconheça que você, de alguma maneira, entrou alguma coisa no seu coração, dúvida, mágoa, tristeza, sei lá, situações que você passou e você duvidou desse amor. E você já não é mais aquele que era quando você servia a Ele de todo o coração. Porque não adianta dizer que está bem com Deus, se você não usa aquele que Ele te deu para as outras pessoas. No reino, na igreja, que é a família, que é o corpo de Cristo, na sua casa. Quem sabe você precisa ser restaurado nessa noite. Se reconciliar mesmo, de verdade. Não é comigo, mas Deus falou com você. Você sabe, quando estava falando, Deus estava falando com você, o seu coração estava ardendo, e você falou assim, é isso que eu preciso. Aí você vai dizer, não, mas eu errei muito, mas para mim não tem mais jeito, não tem mais solução, eu já não consigo mais. Você mesmo não pode, mas Deus pode. Deus pode. Jesus pode transformar tudo e fazer com que tudo isso seja transformado para o seu bem e para você usar na vida das outras pessoas. Às vezes você precisa de cura. E nessa noite eu quero convidar você, nessa noite, que já aceitou Jesus, mas que precisa
se reconectar com Ele. Não diga para você que Deus não te ama, Ele te ama. Ele te aceita, Ele te abraça como o pai do filho pródigo. Se você quiser nessa noite, levanta sua mão. Em nome de Jesus, onde você está. Não lute. Se renda. Não deixe que o orgulho fale mais alto no seu coração. E fala para Ele: Senhor, nessa noite eu me rendo a Ti. Eu não estou conseguindo amar minha esposa como o Senhor quer que eu ame. Eu não estou conseguindo amar meus filhos como o Senhor quer que eu ame. Eu preciso desse amor no meu coração. Eu preciso, Senhor, me mostra, tira de mim aquilo que impede, Senhor. Esse é o apelo que Deus está fazendo contigo. Ele está te dando mais algumas chances. Ele vai fazer isso enquanto você estiver vivo, porque Ele te ama tanto. E você tem tanta coisa, tantos talentos, tantos dons que Ele derramou sobre a sua vida, mas de alguma maneira, alguma coisa roubou isso de você no caminho. E nessa noite Deus está te chamando, que você é um filho amado e Ele quer restaurar você. Esse amor precisa ser restaurado, para que você viva toda a plenitude que Deus te criou para ser. Existem pessoas que precisam daquilo que você tem. Tem pessoas que estão ao seu lado, o seu ministério, tudo aquilo que Deus chamou você para fazer, e você está preso em algum lugar no passado. E nessa noite Deus está falando com você: abre seu coração, aceite, se humilhe diante do Senhor, Ele vai te exaltar. Se reconecte com Ele nessa noite, em nome de Jesus. Se você quiser, levanta sua mão onde você estiver aí. Quero orar por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, todos aqueles que levantaram a mão, todos aqueles que reconheceram nessa noite que precisam mais do Senhor, do amor do Senhor, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, Senhor, nessa noite, venha, Deus, derramar do Teu amor nos nossos corações, no coração de cada um, Pai, que reconhece nessa noite, que se dobra diante de Ti, não de um homem, não de alguém, Senhor, mas do Senhor, que vê os nossos corações e conhece todas as nossas necessidades. Que esse amor, Senhor, seja derramado poderosamente no coração de cada um, Senhor. E que ele possa sentir o Teu abraço, possa sentir o Teu amor, possa sentir como o Senhor o ama, ó Deus, como só o Senhor pode fazer. E eu oro, Senhor, para que esse amor, Senhor, ó Deus, o Senhor possa transformar suas vidas, e eles conseguirem amarem, Deus, a si mesmos, amarem, Senhor, ao próximo, amarem a Ti, Senhor, de todo o coração, Pai, em nome de Jesus, para que possamos ver, Senhor, vidas sendo restauradas através daquilo que o Senhor colocou em nós. Não nos deixe, Senhor, prostrados no caminho, na beira do caminho, ó Deus, não nos deixe, Senhor, ó Deus, longe, Senhor, desse amor, Pai, porque nós sabemos que nós somos usados pelo Senhor, e esse amor vai ser usado para ganhar muitas pessoas, para amar muitas pessoas, para levar elas, Senhor, esse amor que és Tu, Senhor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, o Senhor restaure, Senhor, ó Deus, esse relacionamento contigo, que seja uma entrega total, Senhor, e única a Ti, de todo o coração. Nessa noite eu oro por essas vidas em nome de Jesus, amém. Amém. Agora eu quero convidar todos a se colocar em pé, se você pode, nós vamos terminar, mas eu quero que você ore pelo irmão que está no seu lado. Você vai abraçar ele, ou pegar na mão dele, botar a mão no ombro, como você sentir aí. Ore por ele, amém? O amor flui através do seu corpo, e nós somos corpo de Cristo, membros, os membros, amém? Nosso corpo, o sangue, né? Através do nosso corpo, nós somos membros desse corpo. Ore por ele, em nome de Jesus. Coloque a mão no ombro dessa pessoa, ore por ela, ame ela nessa noite, com o amor do Senhor. Ore em nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa noite, para que o Senhor transforme-nos, ó Deus, uma igreja, um corpo que ama, Senhor, que cuida, que protege. Ó Deus, não queremos cobrar esse amor de ninguém, buscamos em Ti esse amor, mas, Senhor, nos usa para amar.
tudo aquilo que impediu o amor fluir da nossa vida, toda amargura, todo ressentimento, ó Deus, toda falta de perdão, toda inveja, toda carnalidade, todo egoísmo, Senhor, seja quebrado na nossa vida e nessa noite, em nome de Jesus nós oramos, para que possa fluir em nós, através de nós, esse amor que o mundo precisa. Nós somos o corpo de Cristo, as mãos de Cristo, os pés de Cristo, a boca de Cristo nesse mundo. Nós somos o abraço de Cristo, nós somos, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou na nossa vida para amarmos as pessoas. E eu, nessa noite, Teu Espírito Santo, Senhor, faça isso em nós, em nós, em nós. Então recebemos mais desse amor. Venha mais do Teu Espírito Santo sobre nossa vida, venha mais do Teu poder sobre nós, dessa graça que vem do alto, Senhor. Amar a Ti de todo o coração, amar a Ti, Senhor, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso força, Pai. Nessa noite nós oramos para resgatarmos vidas, Senhor, que estão, Senhor, precisando de amor. O mundo não pode amar, Senhor, como nós podemos. Ó Deus, o mundo não tem esse amor, nós temos, Senhor, através do Teu Espírito Santo. E nós, Pai, em nome de Jesus, possamos, Senhor, amar essa cidade, amar, Senhor, nossa família, possamos amar, Senhor, uns aos outros, podemos olhar por necessitados, Senhor, e não passar por outro lado, mas aquilo que o Senhor colocou em nós para fazermos, ó Deus, vamos fazer em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo, Senhor, haja em nós e através de nós, poderosamente, Senhor, ó Deus, através de Ti, Senhor. Ó Deus, nós abençoamos a vida do nosso irmão nessa noite, que ele sinta esse amor, que ele sinta-se abraçado pelo Senhor, que ele sinta, Senhor, cuidado pelo Senhor. Ó Deus, aquilo que ele precisa, ó Deus, usa, Senhor, a Tua igreja, usa, Senhor, as pessoas, coloque meios, condições, Senhor, abra os nossos olhos para ver os necessitados, abra, Senhor, o nosso coração, Senhor, ó Deus, para olharmos para as pessoas. Às vezes vai ser difícil, às vezes vai ter que depender de tempo, às vezes vai ter que depender, Senhor, de situações, ó Deus, que nós vamos ter que abrir mão de nossos desejos, Senhor, porque a nossa carne não ama, mas o Teu Espírito em nós ama, Senhor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer isso em nós e através de nós, para que o Senhor possa ser glorificado e nós cumprirmos os Teus mandamentos, que é amar o próximo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Então fala para o seu irmão aí. Fala para ele.